Bom, estamos ao vivo então. Uma boa noite a todos e a todas. Em nome da Liga Acadêmica de Direito Civil da UFRJ, a gente queria agradecer a presença ainda que remota de todos. Eu sou Igor Castilho, co-presidente da Liga, junto com a Ana Carolina, e juntos do nosso conselho, hoje aqui representado pela Giovana Maia e pela Joana. A gente tem a honra de receber o professor Dr. Bruno Miragem, para fazer a nossa aula magna de 2022, dando início efetivamente aos trabalhos da Liga nesse ano, pelo menos formalmente. Então é uma alegria muito grande ter o professor Dr. Bruno Mirage aqui com a gente. Temos uma admiração pessoal pelo trabalho dele. Eu digo que uma das coisas mais legais da Liga é ter a possibilidade de estar junto de pessoas que a gente estava acostumado somente citar em referências dos nossos estudos. Então é uma honra muito grande poder tê-lo aqui conosco. Por conta disso, queríamos estender um agradecimento especial à Academia Brasileira de Direito Civil, que através da figura do Dr. Roger Aguiar e do professor Igor Pinto, possibilitaram esse encontro, a realização dele hoje. Então, nosso muito obrigado pessoalmente a eles. Rapidamente, eu gostaria que as meninas se apresentassem, para que todos pudessem ter a chance de conhecer as pessoas que estão por trás da organização do evento. Em seguida, passamos a fala do professor Dr. Bruno, que certamente vai trazer muitas contribuições e que muito nos honra com a presença aqui hoje. Ana, se você quiser falar, passo a palavra para você. Boa noite a todos. Eu sou Ana Carolina Bonzomé, tenho a honra de co-presidir a Liga Acadêmica de Direito Civil junto com meu colega Igor. Assim como o Igor já disse, nós estamos muito felizes em receber o professor Dr. Bruno. É muito importante esse diálogo que a gente consegue ter com pessoas que são exemplos de profissionais que a gente quer ser, e de pesquisadores e de professores que todos nós almejamos alcançar. Então, muito obrigada, professor. É muito gratificante para a gente ter você aqui hoje. Boa noite a todos. Boa noite, professor Bruno. Eu sou a Giovana Maia, eu sou a diretora do Núcleo de Estudos Permanentes da Liga. Gostaria de reiterar e reforçar o agradecimento prestado pelos colegas. É uma honra poder estar nesta mesa com o senhor e com todos os meus colegas, que a gente faz um trabalho muito, muito bacana, né, na Liga de Direito Civil, nessa Liga de alunos para alunos. Então, muitíssimo obrigada pela presença do senhor e estamos muito felizes com esse encontro. Boa noite, pessoal. Meu nome é Joana, eu sou diretora de mídias e artes, faço parte da divulgação das redes sociais e também reitero o agradecimento ao Dr. Bruno por estar aqui com a gente nessa noite. E tenho certeza que vai ser uma noite muito incrível, de muito conhecimento, muito aprendizado. Muito obrigada, gente. Boa noite. Bom, então agora passamos efetivamente a nossa aula magna de 2022. Então, boa noite, professor Dr. Bruno. É uma honra muito grande estar falando com o senhor. Obrigado pela presença. Muito obrigado. O professor Dr. Bruno Miragem, está me ouvindo? Sim, Que sim. deu uma travada aqui, os ossos do ofício do remoto. Falo eu? Muito bem. Então, quero cumprimentar a todos. Em primeiro lugar, minha saudação ao Igor, a Giovana, Ana Carolina, Joana, em nome de quem eu cumprimento todos os estudantes, né, os colegas que se congraçam na Liga Acadêmica de Direito Civil. Para mim é um prazer, né, estar aqui com vocês, né, ainda que remotamente, né, mas colegas que são da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a nossa velha Faculdade Nacional de Direito, né, da velha Universidade do Brasil ainda, né, que tantos e tantos civilistas deu ao Brasil. Né? Eu estava aqui conversando, ouvindo vocês e puxando pela memória, né, me lembrei de Santiago Dantas, o próprio Caio Mário da Silva Pereira, mais recentemente o nosso grande professor Francisco Amaral, né, que está conosco, e tantos professores, tantos juristas da maior envergadura, da maior contribuição para o direito brasileiro e para o direito civil em particular, que tem, né, a sua alma mater na nossa Universidade Federal
do Rio de Janeiro, hoje, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, ver que o direito civil continua, né, com essa chama acesa, aí na Nacional de Direito, para mim é uma razão de muita alegria. Né? Tenho grandes amigos, inclusive professores da faculdade, né, pessoas que eu tenho em altíssima conta, né, de modo que ver vocês levarem isso, e nós comentávamos antes de iniciar, né, o papel da Liga Acadêmica é muito de manter aceso, despertar curiosidade, fomentar discussões e fomentar, sobretudo, uma visão atualizada, né, do direito civil. Eu tenho insistido muito, desde sempre, desde que comecei, seja na atividade docente, na atividade doutrinária, né, que o direito civil ele tem uma peculiaridade, né, dentre outras, né, o fato que ele precisa aliar, né, precisa associar a sua tradição, né, possivelmente não há disciplina mais tradicional do que o direito civil, nós temos aí 2000 anos, né, de história, quando se fala em direito romano, né, o grande legado do direito romano significativamente se estabelece no direito privado e no direito civil em particular, né? Hoje, estudar direito romano, em grande medida, é estudar direito romano, o direito civil, né? Mas, ao mesmo tempo, essa tradição não pode ser algo parada no tempo, né? Algo como objeto de amostra, né? Ou de exame histórico. Ao contrário, né? O direito civil continua sendo, e cada vez mais, chamado a responder os desafios da vida diária, da vida cotidiana, mais ou menos como aquela fórmula de um grande professor português, o professor Carlos Alberto Mota Pinto, que dizia, né, que o direito civil é o direito da vida cotidiana do homem comum. Né? E, de fato, é. Né? E essa vida cotidiana do homem comum, ela se torna cada vez mais complexa, né? Cada vez mais intrincada, com relações jurídicas, né, com diferentes formatações, diferentes estruturas, né, a complexidade da vida social, que vem das transformações históricas, das transformações sociais. Né, um dado que eu repito há décadas, eu posso dizer agora, né, ali, depois da Segunda Guerra Mundial, nós éramos sobre a face da Terra 1 bilhão de pessoas, e que vivíamos, em sua imensa maioria, quase 80%, em zona rural, portanto, mais afastados uns dos outros. E cerca de 20% já no meio urbano, mais próximos uns dos outros. Essa proporção se inverteu. Né? Ao mesmo tempo que nós passamos de 1 bilhão para 7 bilhões de pessoas num espaço de 80 anos, pouco menos de 80 anos, né? Portanto, multiplicamos por 7, quase 8, né, o número de pessoas sobre a face da Terra, nós também passamos a viver mais juntos. E hoje somos cerca aí de 80% da população mundial em área urbana, portanto, vivendo mais proximamente, com os riscos que isso traz, com as transformações da própria distribuição do trabalho, da atividade econômica. E essas realidades que nós podemos aí somando a tantas outras transformações do ponto de vista cultural, social, político, nesse último século, faz com que o direito civil, ao mesmo tempo que se apoie na tradição, também seja necessariamente vinculado a uma renovação do seu olhar para a realidade, uma renovação das soluções que muitas vezes se estabelecem, né, para os conflitos estabelecidos na vida social, ou mesmo para preveni-los, da prevenção desses conflitos na vida social. E, diante disso, né, o tema da nossa conversa aqui hoje, né, é uma provocação que eu pretendi, né, sugerir aqui aos colegas que tão gentilmente aceitaram, né, que é justamente a atualidade da teoria do negócio jurídico. Essa teoria do negócio jurídico, que nós sabemos, é uma teoria que não tem 2000 anos, ao contrário, né? É uma teoria do século XIX, datada, que nasce especialmente no direito alemão, na cultura, como um resultado, né, da cultura jurídica alemã, né, exatamente naquele esforço dos alemães no século XIX
para sistematizar, né, para dotar o direito, e o direito civil em particular, né, de instrumentos, de instituições, de definições, né, que lhes fizesse, em primeiro lugar, algo firmado na tradição, mas, sobretudo, algo que expressasse uma aliança entre ciência e cultura, né? O direito civil é a expressão da cultura de um povo, mas a racionalização desse direito civil, e aí o recurso que os alemães utilizaram, né, de uma abstração, né, eles vão chamar negócio jurídico uma série de institutos que nós já conhecíamos antes desta sistematização e conhecemos depois, né? São negócios jurídicos, todos nós estudamos, a certa altura, os contratos, os testamentos, os atos, os negócios unilaterais para a criação de determinadas pessoas jurídicas, né? O ato de instituição de fundação, por exemplo. São negócios jurídicos, os negócios plurilaterais, que também vão dar origem a uma série de pessoas jurídicas, e se articula nesse grande conceito, na verdade, a partir dessa tradição, né, aquilo que, ao fim e ao cabo, é uma das forças motrizes, um dos fundamentos do direito civil, que é a autonomia privada. O exercício da autonomia privada, o exercício deste poder, né, que todos nós temos e que é reconhecido pelo direito, de autoconformar os nossos próprios interesses na vida. E esse poder de autoconformar os próprios interesses foi centrado, num primeiro momento, e todos nós estudamos isso, a partir de uma sucessão de teorias também conhecidas, de fundamentação do negócio jurídico, inicialmente a teoria da vontade, né, estudada por todos, depois a teoria da declaração, e aí aquela discussão tradicionalíssima, né, de que o que importa, na verdade, é a vontade do indivíduo que declara esta vontade, né, e, portanto, deseja perseguir certas finalidades na sua atuação jurídica, no exercício da sua autonomia privada, ou o que importa, o que deve ter prevalência e destaque, é o conteúdo da declaração de vontade, o modo como ela é conhecida, especialmente pelo destinatário. Essa discussão originária, que é lá do século XIX, vai merecer, ao longo do século XX e até chegando até os dias de hoje, né, releituras de diferentes tradições, de diferentes contribuições de sistemas jurídicos diversos, inclusive. Tá? Temos uma teoria muito influente no direito brasileiro, que é a chamada teoria preceptiva, né, da ideia do negócio jurídico como resultado desse exercício da autonomia privada, né, reconhecida pelas partes, até aquela contribuição mais recente e extremamente original e extremamente atual também nas soluções que permite delas deduzir, que é a conhecida teoria da confiança, que tem o seu desenvolvimento no direito alemão, ali final dos anos 60 para cá, tem a famosa tese de doutoramento, né, do professor Klaus Wilhelm Canaris, né, e que vai ter uma grande influência em vários sistemas jurídicos e no direito brasileiro muito fortemente, né, e que vai reconhecer também em relação ao negócio jurídico, não apenas, mas também em relação ao negócio jurídico, né, a oportunidade de tutela da confiança despertada a partir da atuação concreta das partes, independentemente, ou menos dependente, melhor dizendo, né, das declarações formais, menos dependente da formalização, né, de negócios jurídicos, mas um comportamento concreto das partes, seja na formação, seja na execução, na interpretação dos termos do negócio jurídico. E aí, quando a gente fala negócio jurídico, pensemos de novo, contratos, sobretudo, né, embora não apenas, negócios unilaterais, né, e essa atuação concreta pode despertar no outro, né, expectativas, que pode despertar no outro
interesses e que a tutela da confiança deva proteger, né? Deva consagrar. Né? Disso resultam N efeitos ou consequências, melhor dizendo. Né? Lembremos, por exemplo, né, do desenvolvimento que temos no direito brasileiro a partir desse arcabouço teórico, né, da teoria da aparência. Né? Quem se obriga, quem se vincula, por exemplo, em nome da pessoa jurídica, né? Quem a representa ou presenta, né, para usar uma famosa e conhecida expressão de Pontes de Miranda, né? Quem atua em seu nome, quem se vincula por ela, né? Por vezes pessoas sem poderes formais, estatutários, né, ou no contrato social, no seu ato constitutivo, venha a manifestar-se, né, a se comportar como se fossem representantes dessa pessoa jurídica, e gerando a confiança a partir da aparência de direito que define esta atuação. Isto poderá levar à vinculação da pessoa jurídica. Né? Esta teoria da confiança vai ter uma influência enorme, né, em diferentes campos do direito civil, mas notadamente no negócio jurídico, trazendo as suas consequências até aqui, a valorização da boa-fé objetiva que temos do final do século passado, do direito brasileiro para agora, a própria incorporação da teoria do negócio, do conceito de negócio jurídico, no projeto de Código Civil, que resultou no Código Civil de 2002, um projeto do início dos anos 70, especialmente pela atuação na parte geral, né? Inclusive de um grande professor que iniciou também a sua vida acadêmica na Nacional de Direito, né? O professor Moreira Alves, né? Depois fez o concurso da Universidade de São Paulo, mas iniciou como docente da Nacional de Direito. Né? A incorporação da teoria do negócio jurídico no Código Civil, ela não é só uma incorporação cosmética, uma opção formal, né, de trocar ato jurídico por negócio jurídico, ou coisa que o vale. Ao contrário, né? Há aqui, né, todo um cuidado, todo um universo de disposições no tocante à formação do negócio, os seus requisitos de validade, as causas de invalidade do negócio, né, de nulidade sobretudo, mas de anulabilidade também, e regras de interpretação do negócio jurídico, sobre de representação, né, no negócio jurídico, que expressam, de certa maneira, esta visão de centralidade do negócio jurídico como meio típico, né, de atuação do indivíduo, né, da pessoa, no autorregramento, na autoconformação dos seus interesses. E isso vem para os desafios de hoje. Né? Aquelas classificações tradicionais, né, que vemos se desenvolvendo em relação ao negócio jurídico, né, negócios jurídicos unilaterais, bilaterais, mas os plurilaterais que hoje abundam, né, para explicar, inclusive, complexas operações, né, no âmbito societário, por exemplo, né, do direito societário, né, no mercado de capitais, né, onde os modelos de negócios, os modelos de investimento, por vezes, vão estabelecer, né, a confluência de diversas declarações de vontade dirigidas a finalidades comuns. Né? Eu lembro sempre uma figura que temos no direito alemão e que Pontes de Miranda retratava no direito brasileiro, que era o contrato de comunidade, né? Que nós não temos um contrato, não temos típico ele no nosso Código Civil, mas que, de alguma maneira, embora não haja um contrato típico, a estrutura de muitos negócios jurídicos, seja no mercado de capitais, seja no âmbito societário, vão, se não expressar essa figura, né, do contrato de comunidade, mas vão, digamos assim, do ponto de vista estrutural, ter muita proximidade com ele, ou seja, a confluência de diversas declarações de vontade, diversas participações de sujeitos desse negócio numa mesma finalidade, num mesmo propósito. Né? Ao mesmo tempo, né, uma discussão também da maior relevância que se estabelece no negócio jurídico em relação
há uma distinção clássica, né, dos negócios típicos dos negócios atípicos, ou seja, naquelas situações em que eu tenho uma tipologia legal, né, os tipos legais que dão conta dos negócios típicos, né, em relação e a sua dicotomia, a sua diferenciação dos negócios atípicos, onde não há previsão legal. E se vê nesse espaço entre, né, a classificação tradicional de típico, negócios típicos e negócios atípicos, a construção cada vez mais volumosa em termos quantitativos e mais complexa e rica em termos de contemplação de interesses, de finalidades econômicas e sociais, dos chamados tipos sociais, ou seja, aqueles negócios que nascem do exercício da autonomia privada, mas por atenderem uma determinada finalidade comum, reconhecida socialmente ou economicamente, acabam, a par de não ter uma previsão legal expressa ou não ter a sua estrutura prevista completamente na lei, né, mas acabam tendo características reconhecíveis socialmente e reproduzidas socialmente, independentemente de uma previsão legal expressa. O exemplo que sempre refiro quando falo desses contratos, desses negócios jurídicos dotados com essa tipicidade social, no direito brasileiro, por exemplo, são diversos contratos no âmbito do sistema financeiro, né, especialmente do direito bancário, do mercado de capitais. Né, não vão ter necessariamente leis que dirão, né, o que é cada um desses contratos que são usualmente utilizados. Não há leis que lhes distingam, né, sujeitos, estrutura, efeitos, né, causas de extinção, modo de formação, etc., como há em outros contratos típicos legais. Mas nem por isso, todos nós, ou muitos de nós, não deixam de identificar esses contratos, de reconhecê-los quando veem, quando percebem, e ao reconhecê-los, identificar qual é o seu objeto, os seus efeitos principais, né, a natureza do vínculo entre as partes. Né. Pensemos aqui, dou um exemplo a esmo, né, pensemos num contrato de abertura de crédito, por exemplo. Contrato de abertura de crédito, né, no popular, né, o velho e bom cheque especial, né, que não é o cheque especial, na verdade é um contrato de abertura de crédito. Ele não tem tipicidade legal, quer dizer, não está na lei dizendo, o contrato de abertura de crédito é isso, tem essas ou aquelas características. Mas boa parte de nós, se não quase todos, né, chamados, se formos a descrever esse contrato, né, de dar seus traços fundamentais, vamos fazer isso, né, sem grande dificuldade. Né? Então, essa tipicidade acaba surgindo, né, e se desenvolvendo e sendo reconhecida, tipicidade social, a partir das próprias finalidades do contrato, as finalidades perseguidas pelas partes, as finalidades reconhecidas pelo direito. E nisso nos traz também um outro tema da maior relevância, um outro critério da maior relevância na teoria do negócio jurídico, que é da causa do negócio. Né? A causa do negócio jurídico, né, que depois de uma larguíssima discussão doutrinária e sucessão, né, de explicações teóricas sobre a causa e as espécies de causa, suas funções no negócio, chegamos, né, de certo modo, a uma certa convergência no direito brasileiro em relação ao caráter objetivo da causa, né, a ideia de causa-função, que ela explica a própria função do negócio jurídico, né, a função econômica e social do negócio jurídico, seja no interesse das partes, seja do ponto de vista da comunidade ou da sociedade, ou seja, se reconhece na causa, na função que esse negócio exerce para, no sentido social, no sentido econômico, né, um critério, seja para determinar ou para estabelecer requisitos de validade desse negócio, como para a sua interpretação. Que tem a maior relevância hoje também, e daí a atualidade, de novo, da teoria do negócio jurídico, frente a
todos esses negócios novos, ou nem tão novos, que vêm, né, do desenvolvimento econômico e social. Nós podemos começar um pouquinho atrás, né, há 40 ou 50 anos atrás, quando começa a surgir, por exemplo, as locações em shopping center, né? E nas locações em shopping center, aquela discussão enormíssima, e há volumes, há artigos riquíssimos, por exemplo, no início dos anos 80 no Brasil, dos maiores juristas brasileiros, Caio Mário, Orlando Gomes e tantos outros, né, discutindo exatamente a natureza do contrato de locação em shopping center. E percebendo exatamente ali que há uma combinação, na verdade, de interesses, que não é só a pura e velha locação, né, como transmissão onerosa da posse de um bem, no caso de um bem imóvel, de parte de um bem imóvel, locação de espaço, né, para outra pessoa. E não é locação convivendo com condomínio, né, como também se dizia naquele tempo. Ao contrário, há um universo de finalidades comuns que vão determinar esforços comuns, né, no sentido de estabelecer, né, o êxito, o sucesso de um empreendimento econômico, que é o shopping center. Então, eu sou locatário, loco um espaço para lá estabelecer a minha loja, né, o meu estabelecimento, a administradora do shopping, que coordena, né, esse mix, né, de atividades, que tem, inclusive, uma tarefa fundamental de delimitar, de dividir, de compor, né, diferentes atividades, lojas de diferentes perfis, de diferentes produtos e serviços, né, associá-los a alternativas de entretenimento, alimentação, para tornar atrativo o estabelecimento. Há um esforço comum na divulgação disso. E há, naturalmente, né, os ônus comuns disso, que hoje, inclusive, estão muito em evidência frente a toda a crise que vivemos, né, da pandemia e a interdição ou restrição à atividade econômica, que levou muitos varejistas, inclusive muitos locatários, a discutir, né, os aluguéis, a alegar teses várias para efeito de buscar reequilibrar até uma pretensão de reequilíbrio de uma relação jurídica que veio a ser afetada, né, por circunstância absolutamente imprevisível, que foi a pandemia e as suas consequências. Para dar um exemplo mais antigo, né, desse elemento da causa, aqui vinculado, inclusive, a uma figura de coligação negocial, negócios coligados, né, negócios conexos, né, que é um tema também da maior atualidade na teoria do negócio jurídico, mas falando desse exemplo que não é tão novo, como eu disse, do shopping center, podemos chegar a exemplos do dia a dia da maior novidade, que são todos os negócios jurídicos, se não todos, muitos negócios jurídicos, que hoje se celebram pela internet, né? Os negócios jurídicos eletrônicos, que num primeiro momento nós falávamos do comércio eletrônico, do consumo pela internet, e observamos que esse comércio, que esse consumo está cada vez mais refinado, está cada vez mais complexo até, por que não dizer, né? Observem que, num primeiro momento, há pouco menos de 30 anos atrás, né, o comércio eletrônico ou os negócios jurídicos pela internet se restringiam à prestação de certos serviços, inclusive de acesso, né, a determinados serviços e a compra e venda de alguns produtos. De lá para cá, esses negócios jurídicos se tornam, né, na sua estrutura, inclusive, extremamente complexos, eu direi de novo, né, refinados, criativos, por que não dizer. O próprio Marco Civil da Internet, que é de 2014, né, tem dentre os seus princípios, né, a liberdade de modelos de negócio na internet, indicando exatamente que esse espaço da internet dará ensejo, né, a modelos negociais, e aqui negócio não no sentido
da teoria do negócio jurídico, mas negócio no sentido, né, de atividade econômica, de modelos de atividade, de exercício de atividade econômica, né, modelos negociais cuja estrutura, e agora sim negócio jurídico, poderão ser objeto de enorme criatividade, né, daqueles que se proponham a atuar por intermédio da internet, ou aqueles que, inclusive, embora não se proponham, não tenham saída e precisem ir para a internet para desenvolver os seus negócios. Nós vamos ter desde modelos de negócio jurídico agora, que vão ser realizados pela internet, mas, a rigor, né, mimetizando algo que já existe fora da internet, uma compra e venda, uma grande cadeia varejista que também vende pela internet, mas nós vamos ter grandes estruturas, diferentes estruturas, que fogem, inclusive, do modelo tradicional de negócio jurídico bilateral, envolvendo mais sujeitos, embora concentrando esses sujeitos finalidades paralelas ou comuns, né? Toda a chamada economia de plataforma, né, que trabalha com um sujeito, que organiza, muitas vezes, né, um modelo de negócio e define os papéis ou as posições jurídicas nessa relação jurídica, nessa situação jurídica relacional, né, entre interessados na prestação de serviço e prestadores de serviço, entre interessados em oferecer um determinado bem ou serviço e interessados em tomar este bem ou serviço. Junto disso, a participação numa outra posição jurídica de uma série de sujeitos, né, que vão, por negócios, de novo, conexos ou coligados, permitir o próprio pagamento, né, os meios de pagamento para que se possa, né, estabelecerem esses negócios jurídicos, né? E observem, modelos novos, né, que surgem da criatividade, né, dos respectivos empreendedores, enfim, no exercício da sua autonomia privada, e que fogem no modelo tradicionalíssimo do negócio jurídico bilateral. Ao contrário, nós vamos ter aqui conexidades, né, negócios conexos, né, finalidades que parte comum, parte distintas e específicas, né, e que estão necessariamente, né, abrangidas pela teoria do negócio jurídico. Né? E tudo isso, né, se conjuga. Eu poderia ficar aqui falando horas sobre esses exemplos, especificando, mas certamente eu, ao falar, os colegas vão na experiência comum, inclusive rememorando e identificando, né, negócios que celebram pela internet, parte, inclusive, dessa aplicação que nós estamos utilizando para conversar aqui hoje, né, que é uma aplicação de internet em relação à qual todos nós aderimos para efeito de poder estar aqui conversando nesta noite. Né? Mas também, né, as famosas e conhecidas redes sociais, né, que estão tão em voga hoje em dia, né? O que são as redes sociais, se não, né, o nosso acesso a essas redes sociais, que se dá fundamentalmente por um negócio jurídico. Claro, um negócio jurídico que, regra geral, é um negócio de adesão, mas na qual nós aderimos a certas condições gerais, aos termos de uso, né, tão conhecidos, e às políticas do provedor de aplicação. Então, se eu fizer qualquer coisa lá, que está tão em voga essa discussão hoje em dia, se eu fizer qualquer coisa lá na rede social que não esteja de acordo com as políticas, né, que são próprias dessa rede social, eu posso, eventualmente, ter restringido o meu acesso. É um negócio jurídico. Né? Claro, vai se exigir o que aqui? Informação, vai se exigir que esses termos de uso e essas políticas, né, se submetam, por exemplo, ao velho 104 do Código Civil. 104, inciso 2. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Né? Portanto, a licitude do objeto, né, e a possibilidade jurídica e fática do objeto se impõem também nas redes sociais. Né? Portanto, das coisas mais atuais que temos. Né? Assim como a própria tutela da confiança.
né? Por intermédio dessas redes, hoje, muitos colegas mais entusiasmados, né, ou até se utilizam para fins econômicos, mesmo de promoção de produtos, serviços, ou, né, os denominados influencers, nas suas mais variadas atuações, né, tem ali um instrumento do exercício da sua autonomia privada e que vai ser tutelado na perspectiva também da confiança despertada pelos respectivos provedores de aplicação. Isso tem lugar, né? E isso é a teoria do negócio jurídico. Como é também aí na internet ou fora dela, mas da maior atualidade, o desafio que temos em relação à própria interpretação do negócio. Interpretar é dar sentido, né? É reconhecer um sentido, né, determinado a signos. Esses signos podem ser os contratos escritos, esses signos podem ser comportamentos, esses signos podem ser imagens sobre os quais nós clicamos, né? E todos esses signos têm que ser interpretados. E as regras de interpretação do negócio jurídico, da velha teoria geral do negócio jurídico, aqui também se põe. Algumas dessas regras estão em lei. Temos lá o artigo 112, o artigo 113, que agora está no Código Civil, que está renovadíssimo, né? Com inúmeros critérios de interpretação do negócio jurídico, inclusive merecendo a racionalidade econômica das partes, que está lá no 113 parágrafo, né? O que é isso, né? Em que medida eu vou definir esta racionalidade econômica, quais são os elementos que eu tenho para utilizar esse critério da racionalidade econômica, a própria boa-fé, que já estava desde a origem, agora permanece, se reforça, né? Alguns critérios até que não são muito claros, né? Do tipo da interpretação, por exemplo, contra proferentem, mas num texto, né, interpretação contra aquele que redigiu a disposição, né, ou elaborou a disposição do negócio, mas num texto do Código Civil que não ficou muito claro, né, contra aquele que não redigiu a disposição ser identificável, né? Mas temos um desafio, porque em situações concretas, na prática negocial, especialmente contratos paritários que são negociados, negócios jurídicos paritários negociados, né? Às vezes não é tão fácil identificar quem redigiu ou deixou de redigir, e mais, no âmbito da negociação, uma determinada cláusula do negócio pode ter sido elaborada por uma das partes, mas eventualmente em contraposição, né, ou em compensação, né, ou por intermédio da negociação, né, para fazer frente a uma outra cláusula que justifique o interesse da outra parte. Então, não é tão simples a adoção desses critérios do artigo 113. Mas, para além desses critérios que integram, né, a dogmática do negócio jurídico, outros critérios de interpretação clássicos, que são positivados, inclusive, em alguns sistemas jurídicos, direito alemão, por exemplo, né, e que no direito brasileiro pertencem à teoria do negócio jurídico, que tem enorme atualidade. Né, e com isso vou concluir. Né, que tenho insistido muito neste princípio, critério de interpretação, como queiram, né, que não temos positivado no direito brasileiro, mas é da teoria do negócio jurídico, que é o critério que os alemães denominam do horizonte do declaratário, né, ou da impressão do destinatário. Ou seja, que tem tudo a ver com a teoria da confiança mais recente, embora seja um critério mais antigo. Né? Ou seja, que as disposições do negócio jurídico têm que ser interpretadas de acordo com a capacidade de compreensão daquele para quem elas foram elaboradas. Né? Ou seja, é um plus em relação à teoria da declaração e se aproxima da teoria da confiança. Né? A ideia de impressão do declaratário significa dizer que as disposições do negócio serão, né, ou terão o seu significado vinculado à interpretação que tenha condições de dar aquele a quem se destina a declaração de vontade. Se isso, do ponto de vista da teoria do negócio jurídico, é atualíssimo, do ponto de vista da realidade social brasileira, econômico-social brasileira, é um critério da maior importância que tem que ser valorizado. Não vamos muito longe. Né? Do que adianta redigir um contrato se esse contrato não será compreendido
pela outra parte, né? E, por vezes, pode ser uma estratégia. Esse critério da impressão declaratária do horizonte do destinatário, horizonte destinatário ou da impressão declaratária, ele se estabelece em que termos? Exatamente na proteção da confiança daquele a quem a declaração de vontade se destina. Num país como o Brasil, e eu tenho também trazido sempre esse dado, né, em que quase 30% da população brasileira, 29 ponto alguma coisa por cento, se compõe, adulta, se compõe de analfabetos e analfabetos funcionais, esse é um critério da maior relevância, né? Porque nós vamos estar falando da proteção, da compreensão e da confiança despertada naquele que muitas vezes não terá sequer condições de aprender completamente, né, o sentido que uma determinada disposição negocial, determinada disposição contratual estabelece. Então, aqui, né, de novo, né, junto a essa ideia de atualidade da teoria do negócio jurídico, nós temos também, não só a atualidade, mas a sua transposição, e todos nós, né, estudiosos do direito civil, gostamos e somos entusiasmados, muitos de nós entusiasmados, eu mesmo sou professor da matéria específica, entusiasmados estudiosos ou professores de direito comparado, né? Gostamos do direito comparado, gostamos de olhar para outros sistemas jurídicos, ver as suas soluções, ver como essas soluções podem ajudar o direito brasileiro, né, ao seu aperfeiçoamento, a sua compreensão, ou mesmo trazendo institutos de outros sistemas jurídicos para o nosso sistema jurídico nacional, mas há uma linha de corte que é fundamental, que é a da realidade social, econômica e cultural brasileira, né? Seja o direito comparado, sejam esses institutos, seja a própria teoria do negócio jurídico na sua atualidade, ela deve ser trazida para a solução de problemas práticos ou prevenção de conflitos frente à realidade econômica, social e cultural brasileira, com essas vicissitudes, sejam do nosso povo, né, da nossa gente, do nosso ambiente institucional, do nosso ambiente negocial. Dizendo isso, meus amigos, eu tenho a ideia de apenas estimular os colegas, né, cumprimentando mais uma vez a Liga, a continuarem os seus estudos, a, de fato, compreenderem o direito civil nesta sua missão, e aqui não, não é tautológico, né, mas nessa sua missão que que avança ao longo dos séculos, né, que é exatamente a de ordenação da vida social, né, e de construção do espaço de autorregramento, de autocomposição de interesses. E naquilo que a autocomposição de interesses, por vezes, não tem espaço para determinar, sim, definir, né, padrões, regras, né, éticos sociais dominantes para estabelecer os fundamentos sobre os quais se eleva e se exerce a autonomia privada. Queria agradecer mais uma vez o convite, cumprimentar a Liga mais uma vez também pela iniciativa, não só por essa iniciativa, mas por todas que vem tomando no sentido de levar o nosso direito civil mais adiante. Muito obrigado. Professor Bruno, em nome de toda a Liga e acho que de todo mundo que está aqui assistindo, com certeza posso falar isso. Muito obrigado pela brilhante explanação. Com certeza a gente conseguiu aproveitar muito, conhecer teorias novas e saber um pouquinho mais do que a gente estuda, às vezes muito superficialmente, às vezes acaba não tendo contato mais direto. O senhor traz um olhar diferente daquilo que a gente já está acostumado e consegue expandir esse horizonte. A gente queria reforçar o convite para todas que estão assistindo a gente pelo YouTube, que se sentirem instigados pelas colocações do professor Bruno, que se quiserem podem enviar comentários e perguntas pelo chat, que a gente vai tentar trazer aqui de uma forma que ele possa comentar sobre as instigações. Tem muitos elogios, viu, professor? O pessoal elogiando bastante aqui. Eu Igor, fiquei...
Oi, pode falar, Joana. Não, era só, na verdade, um comentário e um pouco, seria uma dúvida também, o professor, na verdade, era sobre um comentário que ele falou também sobre digital influencer, né, que hoje em dia é um assunto muito, assim, digamos que novo. A gente até procura um pouco de legislação, só que está sendo tudo criado e aproveitado, claro. E eu estava lendo um julgado de um digital influencer que foi responsabilizado por um produto que um seguidor dele comprou, sendo que ele tinha influenciado, digamos assim, os seguidores dele a comprar, né, que era um iPhone, na verdade, e simplesmente ele foi responsabilizado pela empresa que ele divulgou não ter entregado aquele produto. E é muito, tipo assim, como eu posso explicar, diferente isso da gente na faculdade perceber que uma pessoa que não estava diretamente no contrato, né, no negócio, ser responsabilizado, ou seja, um terceiro responsabilizado, e num cenário digital. Então, isso eu queria comentar com o senhor, se o senhor pudesse comentar também sobre isso, essa responsabilidade desse terceiro que, teoricamente, não teria a ver, mas por ele ter influenciado um seguidor a comprar, dizendo que era um site de confiança, etc., entrou também num processo jurídico. Isso é bem interessante, eu gostaria que o senhor comentasse, se possível. Obrigada. Obrigado. Não, esse é um tema muito interessante, é um dos temas, né, em relação aos influencers, né, que, na verdade, para a teoria do negócio jurídico, vou puxar de novo aqui para a nossa perspectiva, né, traz inúmeras discussões. Né? Vamos lá, é muito comum, né, antes de responder objetivamente o que você perguntou, João, mas é muito comum, por exemplo, você ter até uma expressão, né, esses influencers mirins, né, normalmente crianças menores de idade, né, que são colocados em vídeos, né, e vídeos organizados, sucessivos, com canais, inclusive, organizados, né, e que tem uma finalidade fundamental ali, uma atividade econômica, normalmente gerida, né, pelos responsáveis, pelos pais, enfim, dessas crianças na divulgação de produtos, serviços, etc. E tal. Né? E de outro lado, você também pode ter, por vezes, as pessoas influenciadas menores de idade também, que em tese, né, no nosso sistema jurídico, o que a gente tem aqui? A gente tem um incapaz, absolutamente incapaz. Nos requisitos formais do negócio jurídico do 104 do Código Civil, negócio jurídico nulo. Entretanto, né, nós sabemos que, especialmente desses negócios que se realizam, por vezes, pela internet, né, o registro, o cadastro de meios de pagamento vão se dar, porque esses menores não vão ter cartão de crédito, não vão ter meio de pagamento, né? Normalmente quem o faz vai ser um maior, um responsável, enfim. Né? E aí você já tem elementos interessantes para a própria discussão da teoria do negócio jurídico, né? Quer dizer, que a decisão, a declaração de vontade é de um incapaz, mas viabilizada por intermédio de uma segunda declaração de vontade de um maior, que eventualmente ou cadastrou um cartão, ou autorizou um meio de pagamento, ou ele próprio fez o pagamento, etc. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, que é esse especificamente que você traz, né, é uma discussão mais antiga até, que se fazia, há um trabalho, inclusive, eu não me recordo agora se é uma dissertação de mestrado, se é uma tese de doutorado, acho que é uma dissertação, de um grande juiz paulista, que lamentavelmente faleceu muito jovem, né, que era o Paulo Jorge Scartesini Guimarães, que tinha feito um livrinho porque é pequeno, porque é brilhante o livro, né? Não estou diminuindo a importância do livro, só porque ele não é volumoso. Né? Ele tinha escrito um livro que era a responsabilidade das celebridades, no âmbito lá do direito do consumidor, né, pelos negócios que influenciavam, etc. E, tal. E aquela tese dele não vingou. Não vingou no primeiro momento. Foi uma tese, ele defendeu essa tese vivamente e tal, mas não vingou. Se entendia que, olha, puxa vida, a celebridade por si só não está lá na lógica do direito do consumidor, não está na cadeia de fornecimento, não tem um vínculo jurídico e tal, né, com o negócio em si, ela não pode responder por um descumprimento, um inadimplemento, etc. Do negócio. Com a internet,
isso acabou trazendo, né, outros elementos, né, que é isso que você nos dá, essa informação que você traz. Olha, o engajamento, a influência desse personagem, celebridade ou não, né, como se costuma dizer, celebridade ou subcelebridade, celebridade da internet, porque às vezes a pessoa não é celebridade em sentido amplíssimo, é celebridade da internet. Né? Os internautas o conhecem, os usuários de uma determinada rede social conhecem, né, aquela pessoa, e não raras vezes, todos nós somos surpreendidos, né, uma pessoa que começa a aparecer, diz, quem é esse sujeito? Você vai olhar lá na rede social, o cara tem 1 milhão de seguidores, tem 800 mil seguidores, é um sujeito absolutamente famoso. Você que não conhece, você que está por fora, né, daquela repercussão daquele personagem. Mas, e aí, justamente, é o que você disse, olha, eu não tenho necessariamente um vínculo formal. Né? O que eu tenho é uma atuação concreta, exercício da autonomia privada e tutela da confiança, que desperta no outro, né, essa confiança, que é, em certa medida, confiança em alguns julgados da jurisprudência, confiança na marca. Né? Eu não tenho vínculo jurídico direto, mas eu tenho uma confiança despertada na marca, a tutela da confiança. E agora, em relação às celebridades, né? As celebridades. Né? Claro, isto é a regra? Não pode ser, claro que não pode ser, porque senão ninguém mais vai fazer publicidade no Brasil. Não dá também, né? Eu sou contratado para fazer publicidade, vou lá e olha, qualquer coisa que acontecer de errado aqui com o produto, com o serviço que eu estou oferecendo, eu vou responder. É uma situação extrema. Né? Agora, o caso que traz demonstra exatamente que aquele vínculo formal, estrito do negócio jurídico, ele nem sempre mais será exigido. Como eu disse, né? Talvez o exemplo que surge muito é a chamada confiança na marca, né, que há decisões conhecidas dos tribunais brasileiros, né, e em relação aos influencers, às celebridades, claro, se não por um inadimplemento contratual específico, eventualmente, alguns efeitos em relação à sua conduta que possa se estabelecer, por exemplo, em matéria em negócios, né, em publicidade, por exemplo, publicidade enganosa, publicidade abusiva, né? E aí, naturalmente, envolvendo todos aqueles que têm uma atuação concreta no sentido, nesse caso da publicidade enganosa abusiva, do cometimento, né, ou da realização de um ilícito. Mas, de fato, são exemplos, o exemplo que você traz e outros tantos, mostram que a teoria do negócio jurídico está aí exatamente para ser utilizada, seja para fundamentar decisões como essa, seja mesmo para apontar, eventualmente, algumas reservas, né, algumas restrições a esse entendimento. Perfeito. Obrigada, professor. Realmente, o negócio está adequando, né, à realidade atual da gente. Muito obrigada. Nada. Cada vez mais, né? Cada vez mais. E uma coisa que o senhor falando me remeteu muito, professor, à frase que o senhor usou, dizendo sobre os contratos terem de ser interpretados, os negócios jurídicos em geral, para aqueles que estão emitindo a declaração de vontade, né, nessa linha, para que isso seja entendível para essas pessoas, me fez lembrar também um pouco sobre o meu tema pessoal de monografia, sobre o superendividamento das pessoas que entram nessa situação justamente por um contrato de crédito que o senhor mencionou, que não traz muitas vezes as estipulações cumprindo o dever de lealdade, a boa-fé, o dever de informar, todos os institutos que vão estar inerentes a ele, né? Então, isso me tocou nesse sentido, né? Que a gente precisa ter um olhar também cuidadoso com esse consumidor, no sentido de garantir que isso tudo que a gente teoriza seja efetivamente implantado nos problemas sociais que a gente tem debatido aí incansavelmente e visto que é uma realidade muito séria, né? Sem dúvida, né? A teoria do negócio jurídico, a clássica teoria do negócio jurídico, já se baseia na ideia, né, de que a declaração de vontade vincula
na medida em que essa formação da vontade se dá pelo indivíduo de forma livre e consciente, né? Portanto, todos nós estudamos, né? O agente capaz, ele é capaz por quê? Porque ele tem discernimento. O que é ter discernimento? É ter a capacidade de formar vontade, né? De modo consciente e declará-la, né? O desenvolvimento da economia, da sociedade, essa maior complexidade, esse aumento quantitativo fez com que, né, esse espaço que se tinha de negociação, de deliberação das partes de forma livre, detalhada sobre os elementos do negócio, se esvaísse, né? Porque na prática, né, nós temos massificação de contratos, massificação de negócios jurídicos, o surgimento dos contratos de adesão, etc. e tal. Mas na essência, né, na base da teoria do negócio jurídico, essa capacidade de formar decisão que melhor tutele os seus próprios interesses continua, né, presente. Quer dizer, a teoria do negócio jurídico se funda nessa ideia. Nos negócios jurídicos de consumo não é diferente, né? Com a peculiaridade nas relações de consumo, que como eu tenho um sujeito que é o consumidor, que é vulnerável, o nível de informação, de esforço, né, os tais deveres de lealdade, cooperação, que bem colocou, se vão imputar, sobretudo por lei, ao fornecedor, para exatamente permitir a outra parte, ao consumidor, formar a vontade. Né? E na ausência dessas informações claras e adequadas, né, como refere a própria lei, né, se vai estabelecer um conjunto de regras, seja para proteger o equilíbrio negocial, o equilíbrio das prestações, seja para proteger uma equidade informacional, ou seja, no sentido de que as partes tenham, se reduz aquilo que hoje está muito na moda usar a expressão assimetria informativa, né, mas que fundamentalmente é o que as partes tenham condições de ter conhecimento sobre os elementos essenciais do negócio para poder cotejar esses elementos aos seus próprios interesses. Olha, vale a pena ou não vale a pena eu celebrar esse contrato? Né? Vale a pena, eu vou ter uma finalidade atendida, ele vai ser útil, né? E isso eu tutelo por meio da legislação. No caso do superendividamento, a mesma coisa, são consequências, né? Toda a ideia de, especialmente das normas que se vão denominar de prevenção ao superendividamento, que são essas regras todas do artigo 54A, B, C, D, E, F, G, agora do Código de Defesa do Consumidor, que foram incluídas no ano passado, elas, se a gente for ler essas normas, vamos ver que sua imensa maioria, né, elas vão se concentrar em detalhar deveres de informação, de lealdade, de cooperação, né, para evitar enganos, equívocos dos consumidores. Né? Então, você tem toda a razão. Esse norte, vamos dizer assim, né, inclusive de legislações especiais, como é o caso do direito do consumidor, de proteção dos consumidores vulneráveis, mas a base disso é a velha e boa teoria do negócio jurídico, e né, a ideia de que as pessoas, os indivíduos, de um modo geral, autogovernam, autodefinem os seus próprios interesses e o modo de realizá-los, né, e de garanti-los. Mas, para isso, eles precisam de informação. Informação que é, na verdade, um instrumento, é instrumental o dever de informar para um resultado que é o dever de esclarecimento, o dever de tornar claro, né, informação clara e adequada, compreensível pelas partes. Está lá, teoria da impressão do declaratário, do horizonte do declaratário, né, que é típica do negócio jurídico desde a origem desta teoria no século XIX. Obrigado, professor. A gente corre fazendo anotação porque a gente não quer perder nenhum detalhe, né? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, pessoal? Alguma dúvida? Igor, gostaria de fazer um comentário breve. Você comentou sobre essa questão de teorias novas e, assim, me chamou muito a atenção sobre a questão da tipicidade
um tratozinho do cheque especial, né, que é algo tão frequente no nosso cotidiano, assim, praticamente todo mundo tem acesso, e pensar como o direito está sempre um pé atrás da sociedade, né, das transformações sociais, ele meio que vai correr atrás dos buraquinhos, né, que tem que legislar, que tem que tutelar, e assim, parando para pensar em como essas ideias envolvendo negócios jurídicos relacionados a crédito, eu chamou um pouco da minha atenção, porque a gente debateu um pouco sobre isso ontem, né, no nosso estudos permanentes na Liga, como essas ideias são tão fixadas socialmente, são tão padronizadas e não tão padronizadas assim juridicamente, não tipo assim juridicamente, né? E quando a gente compara isso com algo que é tipificado judicialmente e civilmente, e essas diferenças sociais, né, que a sociedade absorve cada uma dessas coisas. Então, é só um comentário mesmo do que me chama a atenção na fala do professor Bruno. E há uma tendência disso crescer, porque essa valorização da autonomia privada em muitos setores da vida econômica, né, dão ensejo a essa criatividade, na medida em que forem soluções que vão sendo criadas, né, tipos negociais que vão atendendo a certas finalidades, né, ou preenchendo a necessidade de se atender a certas finalidades, elas vão se consagrando e vão se tornando essa figura dos tipos sociais. Isso aconteceu lá atrás, e esses tipos sociais, às vezes, quando eles se tornam de tal modo consagrados, eles acabam até, alguns deles, se tornando tipos legais, eles tornam-se negócios típicos. Aí vem o legislador e legisla, e diz, olha, aquele contrato lá que está todo mundo fazendo há muito tempo, agora vai ter essa característica aqui, né? Vai ter essa lei que vai definir, etc. E tal. Então é isso mesmo, é o que você disse. E esse espaço ele está posto, né? Esse espaço ele está posto. Professor, o membro da nossa liga, o Vinícius Marques, mandou uma mensagem para o senhor entrando um pouquinho nesse assunto. Falamos de sujeito, falamos de vontade, ele está abordando um pouquinho a forma dos negócios. Ele disse o seguinte: se o senhor visualiza que a legislação caminha para mitigar a força probatória de instrumentos formais, como contratos reconhecidos em cartórios e atas notariais, diante dos novos negócios jurídicos firmados em modelos mais digitais? Bela pergunta. Não há dúvida, né, que o desenvolvimento de negócios jurídicos pela internet, né, os negócios digitais, eles colocam em xeque um modo tradicional de autenticação da declaração de vontade nos mais diferentes negócios. Né? Agora, isso não significa necessariamente eliminar. Né? A própria atividade notarial, ela vem sofrendo transformações. Né? A própria atividade de garantia, né? Porque o que nós temos quando a gente fala em autenticidade, quando a gente fala em requisitos de forma, né? A forma de substância, né? A forma que é da substância do ato. Por que é da substância do ato? Para ter certeza, para ter segurança, sobre a rigidez, a integridade da declaração de vontade. Né? Há formas de fazer isso? Né? Tanto que nós temos um exemplo muito bem sucedido, que é a assinatura eletrônica, né? Com certificação da ICP Brasil, por exemplo, que ela vem lá de trás. Né? Muitos de nós têm o token hoje, e usa esse token para N finalidades, que a legislação, inclusive, prevê, né? Celebração de certos negócios, onde ele é requisito, até emissão de nota fiscal eletrônica, precisa ter o token, né? Que, por força de lei, né? E outras situações. Né? Então, aqui nós temos um mecanismo que a tecnologia nos permite para assegurar, né, a rigidez da declaração de vontade, e, sobretudo, aqui, a qualificação da identidade daquele que está celebrando, o sujeito. Né? Por outro lado, há preocupações, quando a gente fala em forma, também é a integridade sobre o conteúdo. Né? Então, antes desses meios tecnológicos todos, por que a gente reconhecia em cartório, por que a gente levava registro, títulos, documentos, etc., para garantir a integridade. Olha, isso aqui eu assinei desse jeito, eu firmei esse contrato desse jeito, a minha declaração de vontade se dirige a esse conteúdo, e eu não quero que a outra parte modifique. Tá? Ou ainda,
em outros serviços também para dar publicidade àquela declaração de vontade e, ao dar publicidade, prevenir-se em relação a outras relações jurídicas que pudessem incidir e prejudicar o interesse daqueles sujeitos do negócio submetido a registro, enfim. Então, a tecnologia, né, vai modificar isso, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Agora, ela vai afastar completamente os meios de autenticação? Também acredito que não. Né? O que você vai ter são instrumentos, vamos dizer assim, a modificação dos instrumentos, eventualmente até uma robusta redução de custos, né, nesses processos de garantir a autenticidade, garantir a integridade da declaração de vontade, isso sim, né, mas não necessariamente, eu não vejo necessariamente, né, com um afastamento. Por quê? Porque até pelo fato de que quando a gente fala dos novos meios digitais e falamos sobretudo da internet, vocês observem que, né, aqui eu tenho tanto a ideia de desmaterialização, eu tenho a ideia de despersonalização, né, eu tenho a ideia de desterritorialização, né? Então eu tenho uma desconstrução, muitas vezes, daqueles modos tradicionais de celebrar negócio, de fazer negócio, de declarar vontade, etc. E tal, né? Isso pode levar, né, se eu não tiver mecanismos de garantir, de novo, autenticidade dos sujeitos, integridade do conteúdo, pode levar a uma profunda insegurança, né? Porque toda ideia de forma é uma ideia de prestar segurança à declaração de vontade ao seu conteúdo, né? Então, alguma forma terá, né? Alguma forma terá. E esta forma, inclusive, pode se dar pelo sistema que nós temos, pela tradição que nós temos, inclusive, nossa tradição registral, notarial, agora, claro, com meios diferentes, com mecanismos diferentes, né? Vamos abandonar o carimbo, vamos ter a certificação, vamos abandonar o carimbo e vamos ter a autenticidade digital, né? Mas não há dúvida, né, que essas relações jurídicas pela internet colocam em xeque, né, ou definem um desafio muito preciso para a forma dos negócios jurídicos. Muitos dos negócios, inúmeros negócios jurídicos, declarações de vontade que celebramos, né, de valores, inclusive, absolutamente muito maiores, muitas vezes, inclusive, do que aqueles negócios jurídicos tradicionais aos quais se exige uma forma, uma solenidade, inclusive, de forma para efeito da sua validade, né? Vamos lá, o exemplo clássico, né? Registro de imóveis, né? Os negócios jurídicos relativos a direitos reais sobre imóveis, né, exigem a forma solene, a escritura pública ou o documento próprio previsto em lei, né, em alguns casos, contratos de alienação fiduciária, etc., né, e o registro no registro de imóveis. Mas um imóvel, eu posso estar falando de um imóvel de 100, 200, 1 milhão, 2 milhões. Ao mesmo tempo em que muitos, no mercado de capitais, na bolsa de valores, ou mesmo na conta bancária, podem movimentar valores imensamente maiores a partir de 2 ou 3 cliques. Né? Clica aqui, digita ali, quero investir nisso, quero investir naquilo, né? Compro, vendo, dou ordem de compra, dou ordem de venda, né? De uma forma muito mais livre, né? Sem exigências de forma específica. Algumas exigências de cadastro, né? De autorizações, mas sem outras exigências maiores. Então, essa desproporção em termos de exigências legais, ela nos denuncia aqui a necessidade de, ao longo do tempo, se atualizar, né, os meios para garantir forma. Mas a forma continua sendo importante na medida em que ela se vincule à rigidez, integridade da declaração da vontade, da autenticidade e do conteúdo. Então, ela não vai desaparecer. O meio de se assegurar isso é que vai, naturalmente, deve se modificar. Muito obrigado, professor. Bom, caminhamos aí para 1h10 de reunião. Acho que podemos encerrar
agradecer imensamente o professor pela presença novamente, agradecer à Academia Brasileira de Direito Civil por ter feito essa mediação, aos membros da Liga que nos acompanharam, aos membros externos que estão aí conosco também, e novamente ao professor Bruno, parabenizando pelas explicações e agradecendo por compartilhar um pouquinho com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer e que tenhamos outras oportunidades de estarmos juntos. Com certeza. Obrigado, professor. Boa noite a todos e todas. Boa noite.